A Austrália é a 12ª maior economia do mundo. Seu continente é localizado no hemisfério sul, na região da Oceania, e é o 6º maior país do mundo em área geográfica. Mesmo sendo a maior parte em deserto inabitável, a Austrália é famosa por seus bichos exóticos e litorais espetaculares. O país é o 6º com o maior índice de desenvolvimento humano. Como todos sabem, a Austrália atrai estudantes do mundo todo pela possibilidade de estudar e trabalhar legalmente. De acordo com o Wikipedia, 30% da população australiana são imigrantes. Com grandes oportunidades de emprego e uma educação de qualidade, a Austrália é considerada o 3º destino preferido dos brasileiros. O governo incentiva e investe no acolhimento de estrangeiros no país, com a possibilidade de se tornar cidadão um dia. Essa movimentação desenfreada de imigrantes tem uma vantagem contra os países da Europa, por exemplo, que recebem muitos imigrantes com pouca qualificação. Diferente da Austrália, que dá mais oportunidades de se legalizar para quem é qualificado. Mas se lá é o paraíso que todos falam, será mesmo que não há nada de errado nas terras dos cangurus? Em um pedaço remoto do mundo, essa terra distante e fascinante chama a atenção por suas florestas tropicais exuberantes, onde há uma profusão de vida selvagem próspera. O coração da Austrália é habitado por uma antiga cultura dos aborígenes, cujas tradições e histórias remontam a milhares de anos. Seus laços profundos com a terra e a natureza são uma parte fundamental da história da Austrália, enriquecendo a herança cultural do país. Mas além da natureza, a Austrália oferece a agitação de uma grande metrópole e uma das mais desenvolvidas economias do mundo, que chama a atenção dos imigrantes que buscam um país desenvolvido. Com a necessidade de construir uma infraestrutura robusta e desenvolver a terra, a Austrália abriu suas portas para a mão de obra estrangeira. Isso marcou o início de um processo de imigração que perdura até os dias de hoje. Pessoas de todas as partes do mundo, em busca de oportunidades e uma vida melhor, foram atraídas para esta terra distante. Após o término da Segunda Guerra Mundial, um número considerável de refugiados afluiu na Europa. Naquele momento, a Austrália enxergou uma oportunidade para escrever um novo capítulo em sua história. A propaganda governamental após a independência ecoava uma mensagem poderosa sob o lema povoar ou perecer, ou em inglês populate or perish. Foi assim que a nação abriu suas portas para acolher aqueles que buscavam um lar nas terras australianas. O governo oferecia aos imigrantes a passagem. Eles eram forçados a permanecer no país por pelo menos 2 anos e trabalhar onde o governo mandasse. Se pararmos para analisar as leis atuais, vemos que não mudou muito, já que uma residência no país te dá o direito de 1 ano ou 2 anos e não pode ficar mais do que 6 meses fora da Austrália. O governo australiano teve um papel fundamental nesse desenvolvimento. Políticas de imigração bem estruturadas e programas de apoio foram estabelecidos para garantir que os refugiados pudessem se estabelecer e prosperar. Isso criou um caldeirão de culturas e experiências que enriquece a identidade australiana. Em 1945, estima-se que mais de 2 milhões de imigrantes da Europa chegaram à Austrália por seleção racial. Em 1960, a população australiana chegava a 10 milhões, mas o aumento não era o esperado, e o país se viu obrigado a cessar as restrições contra imigrantes não vindos de regiões europeias, e a partir dali, os números de novos habitantes começou a aumentar. A política, Austrália Branca, acabaria de vez apenas em 1973, e 2 anos depois, a discriminação racial passaria a ser considerada crime no país. Hoje, a Austrália é conhecida por sua economia forte, com diversas indústrias que vão desde a mineração até a tecnologia. Assim, a Austrália começa a se encaminhar para se tornar o grande país que é hoje. E isso só ocorreu por conta dos imigrantes. Sem eles, o país simplesmente não andaria e não se tornaria um lugar onde as oportunidades são vastas, com toda a qualidade de vida que vemos hoje. Em 2020, um fluxo constante de imigrantes que diariamente buscavam a Austrália cessou abruptamente. Muitos estudantes internacionais que haviam feito da Austrália seu segundo lar retornaram aos seus países de origem. Isso marcou um momento inédito na história do país, quando pela primeira vez mais pessoas deixaram a Austrália do que chegavam, já que os imigrantes se viram obrigados a ficarem longe de sua família por tanto tempo. Eles escolheram voltar para o país natal assim que as fronteiras foram abertas. Mas mesmo com a queda de estudantes no país, a Austrália continua sendo o principal destino de intercâmbio entre os países da Oceania. A Nova Zelândia, seu país vizinho, também oferece oportunidades de estudos. Apesar de algumas semelhanças entre si, ambos os países possuem perfis completamente diferentes e oferecem vivências distintas, já que a Austrália facilita a obtenção de visto de longa duração e a Nova Zelândia prefere focar no turismo e na preservação da sua cultura. A Austrália é um país grande e
autossustentável. Segundo o Wikipedia, em 2020, o país foi o 11º maior exportador do mundo com 270 bilhões de dólares em mercadorias. Em bens e serviços exportados, chega por volta de 342 bilhões de dólares e fica em 20º lugar mundial. Já nas importações, em 2019 foi o 22º maior importador do mundo, mesmo com temor de uma recessão no país por alta inflação e crise imobiliária. A abertura das fronteiras fizeram com que as pessoas que desejam conhecer ou estudar em uma das melhores instituições do mundo pudesse colocar esse sonho em prática. Com aproximadamente 30% de sua população composta por imigrantes, o país oferece vastas oportunidades de emprego e uma vida com alta qualidade. Não é surpreendente que a Austrália seja o terceiro destino preferido dos brasileiros. A Austrália continuará sendo um destino certo para aqueles que desejam imigrar em busca de uma vida melhor. O que você acha da Austrália? Deixe sua opinião nos comentários.